Olá, amigos. Vamos aqui à nossa análise de fechamento do pregão desta quinta-feira, dia 9 de fevereiro. Nós tivemos aí uma queda forte do Ibovespa no pregão de hoje, devolvendo toda a alta do pregão anterior. Vou falar mais a respeito disso. Mas já falando, eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos, e convido para que você se inscreva gratuitamente aqui no nosso canal no YouTube, Dalto Vieira Invest, e deixe o sino das notificações devidamente ativado para sempre ser lembrado de todo o conteúdo de aprendizado, conteúdo de análise, tudo que tiver de novo no canal você ser lembrado. Aproveite, logicamente, todo o conteúdo existente, principalmente a parte aí de aprendizado. Lembre-se, todos os dias, a partir das 8h45, nós estamos aqui ao vivo com você até às 16 horas, aqui ao vivo dentro do canal, fazendo análise ao vivo e passando aí recomendações mini índice, mini dólar, operações mais de day trade. Indo aqui agora para falar quais são as ações que nós vamos abordar nesse dia de hoje, os ativos, né? Vou falar aqui sobre Ibovespa, depois mini índice, mini dólar. Na sequência, deixa eu só tirar aqui da tela, eu deixei aqui que eu vou apresentar daqui a pouco para vocês o encerramento de uma posição comprada, ficou aqui na tela. Mini índice, mini dólar, depois disso futuros do futuro mini índice, mini dólar e na sequência futuro do contrato F25 do juros DI. E na sequência, 15 ações serão abordadas neste fechamento de pregão. Toda essa lista aqui. Se tiver alguma ação que não está aqui na sua, que não está no seu pedido, né, que o seu interesse de que seja analisado, comenta aqui embaixo, deixa aqui nos comentários o que você quer que seja analisado para o próximo pregão. Agradeço demais sua participação aqui dentro do canal. Nesse momento eu vou rodar aqui a vinheta e você já aproveita para deixar um like, um joinha. E já começamos aí todo o processo de análise desse fechamento de pregão. Então vamos lá, vamos começar aqui a nossa análise de fechamento, falando aí primeiramente dessa queda do índice Bovespa de 1,77%, devolvendo até oscilando abaixo da mínima do grande candle de alta de ontem. O fato é que, olhando para um gráfico semanal do Ibovespa, nós temos o que? Olhando para o Ibovespa aqui, deixa eu só botar o Ibov aqui na tela e gerar essa devida amarração aqui, ó, pronto. Ibovespa está dentro do movimento de baixa no gráfico semanal, então nesse momento a expectativa é mais negativa para o índice Bovespa. Significa dizer que se ele está dentro do movimento de baixo gráfico semanal, voltando para baixo de 109 mil pontos, tentou ficar acima de 109 mil pontos, pregão de ontem fechou acima de 109, só que o pregão de hoje já volta para baixo. Demonstra que quem está mais forte nesse momento são os vendedores, que faz sentido pelo que aconteceu no gráfico semanal, está dando um movimento de queda que aponta mais para esse fundo aqui anterior, lá na casa do 102.855 a 101.630. Então essa é a zona de suporte principal do gráfico semanal do índice Bovespa. É o caminho mais provável. Pelo gráfico diário, antes desse nível, tem esse fundo aqui anterior, que está localizado nos 103.852. O que aumenta ainda mais essa chance de caminhar para essa região? Pivô de baixa, que é oscilar abaixo da mínima desse candle aqui. Fez esse movimento de subida, volta aqui, perde essa mínima aqui. Significa dizer um reforço, uma sinalização que reforça a tendência de baixa vigente de curto prazo no índice Bovespa, ou seja, a perda dos 107.233. Seguindo para os futuros, lembre sempre de deixar um like, um joinha se essa análise é útil para você em termos de aprendizado ou mesmo em termos de leitura do mercado. Mini índice abriu subindo, bateu na média móvel de 3 períodos e pancada para baixo, queda aí de 2,13% no pregão de hoje, caminhando também aumentando a probabilidade de ter algo mais para baixo, assim como o índice Bovespa, gráfico de 60 minutos, tendência de baixa. Abre o próximo pregão caindo, foca indo um pouco mais na ponta vendedora, mas ficando atento aqui na região de suporte, onde pode gerar algum repique. Suporte imediato na faixa 107.845 e depois disso na faixa 107.435. De qualquer forma, enquanto o mercado não continuar gerando sinalizações de baixa no gráfico de 10, de 5 minutos, foca um pouco maior na ponta vendedora. Abriu subindo, ainda tem chance de gerar algum repique dessa queda aqui, ó, desse pivôzinho de baixa, ainda tem chance de gerar algum repique, mas ainda mantendo o viés mais para baixo. Então, para a ponta compradora,
eu olharia um pouco mais somente para fundo ascendente, gráfico de 5 ou de 10 minutos, preferencialmente acima da média móvel de 13 períodos. E, logicamente, se tiver oportunidades que a gente identifica aí no próximo pregão, a partir de 8h45 ao vivo comigo aqui, a partir das 11 Kaique Stein, a partir das 14 horas Lucas Moraes. Então, 3 momentos ali que você pode acompanhar o mercado até às 16 horas ao vivo com a gente. No dólar, nós tivemos um dia muito relevante para cima, alta de 1,75%. E olhando para um gráfico semanal do dólar, o que o dólar fez aqui no gráfico semanal? Veio lá embaixo, bateu num nível de suporte relevante e gerou algo muito forte para cima. O dólar está encaixotado entre a região de 5,40 e em termos de resistência 5,40 a 5,50 ou 5,500 e aqui no suporte na faixa dos 5,040, por volta de 5,040, na verdade 5,070. Então a zona de suporte do dólar está por aqui, 5,070 a 5,040, zona de suporte. Esse sinal de alta acontecendo na zona de suporte, olhando para o gráfico semanal, cria uma expectativa de poder ter algo mais para cima. Mas olhando para o intraday, depois de um grande candle de alta, dá para ver o que? Estava aqui enrolado no dia e deu uma pancada para cima às 11 horas, recua, faz fundo ascendente, apoiando muito mais operações na ponta compradora, aí, gráfico de 10, de 5 minutos, e aqui segue desse jeito. Abriu subindo, se não esticar tanto para cima no gráfico 5 ou 10 minutos, recuou, fundo ascendente fica muito mais para compra de day trade. Por outro lado, se abrir caindo, para venda eu só olharia um pouco mais se abrir caindo e voltar para baixo dessa mínima aqui dos 5.291,5. Aí sim apoiaria tentar pegar algo para baixo até próximo da média móvel de 13 períodos. Mas o foco ainda ficaria atento ali nessa questão do suporte aqui desse topo anterior, que é uma resistência, que era uma resistência e tende a funcionar como suporte 294 a 287. De maneira geral, a partir de 8h45, a partir principalmente das 9 horas, estaremos aí ao vivo, monitorando mini índice, mini dólar, em possíveis oportunidades de day trade passando aí ao vivo para vocês. Seguindo para os juros, contrato F25, recuperação hoje, alta de 0,98%. Então, os juros, o que ele fez? Estava dentro de um cenário positivo, tinha que acontecer o quê? Alguma sinalização de alta. Não aconteceu, veio para baixo da média e muito forte para baixo da média, já trazendo um viés mais negativo. Se a gente olha para um gráfico semanal aqui, aconteceu perda da mínima do que no anterior, apesar de estar sustentando em cima da média. Então, por enquanto, temos um sinal negativo. O que vai reforçar esse sinal negativo? Primeiro, não mais voltar para cima dessa região aqui. Ou seja, candle de baixa, candle de alta, cria uma expectativa de poder ter algo mais para baixo. Para gerar algo positivo, uma expectativa que possa realmente lá no gráfico semanal se sustentar acima da média e manter o movimento de subida após esse topo aqui, essa sinalização de topo, fechamento do pregão, do próximo pregão para cima ali da média, aumenta essa chance de ter algo para cima nos juros no DI contrato F25. Mas por enquanto a informação que nós temos até agora aqui é de uma sinalização negativa que veio dos últimos pregões, apesar da alta do pregão de hoje. Seguindo para as ações, a PTR4 no dia de hoje apresentou uma leve queda de 0,46%, a gente segue comprado nesse ativo e lembrando, se tiver alguma mudança de stop na nossa posição comprada, você vai receber isso dentro do aplicativo DV Invest, aqui do meu lado, que você tem aí o QR Code, também você pode acessar app.dvinvest.com.br para acompanhar não só pela web, mas também pelo seu celular, todas as nossas recomendações e carteiras recomendadas. Aqui nós temos um movimento de subida que bate na zona de resistência e a Petro gerou um candle de indefinição, mas ainda trabalhando acima da média. O primeiro sinal para baixo, perda da mínima de hoje, 25,79. Sinal um pouquinho mais relevante para baixo, se acontecer aqui, um fechamento do preço para baixo da média móvel de 13 períodos. Tá? Depois disso, Vale 3, nós tivemos um dia aí negativo para Vale, também uma leve queda, 0,37%. Perdeu a mínima do pregão anterior, a Vale está dentro ainda no processo de correção. Só que se ela perder novamente a mínima de hoje, ou seja, 87,47, aí sim ela aumenta a chance de ter algo para baixo. Ela está num ponto importante, olhando para o gráfico semanal, está lá em cima da média, que é um ponto onde ela pode frear essa queda, ter ali um repique maior de alta, mas ainda ensaiando algo aqui que pode vir mais para baixo, faria até sentido ela ter algo mais para baixo, a Vale 3. Quem está comprado nesse ativo tem a opção de botar o stop ali em 87,46, depois desses 3 candles, e quem quiser um stop mais bem protegido vai ficar em 86,65, abaixo da mínima deste fundo aqui.
Próxima ação, você falar da Rente 3. A gente passou uma compra na Rente 3 ontem nessa sinalização de alta. Hoje ela foi lá e reverteu a sinalização. A gente encerrou essa posição comprada na Rente 3. Portanto, era que estava aqui na tela logo no início ali, quando eu abri aqui a análise. Perda de 2,94% e representando ali uma redução de 0,5% do capital total. Essa operação aqui de Rente 3 de Swing Trade. Quais são os outros ativos que a gente tem em posição, inclusive alguns que a gente abriu posição hoje? IGIT 11, posição de venda no pregão de hoje. Então a gente abriu uma venda no papel, queda aí de 4,15%, na expectativa que ela venha montar aqui o pivô de baixo. Ela já montou um topo descendente, voltando para baixo dessa região aqui de médios e de topos ali anteriores. Então um sinal que eu considero negativo. Se a gente olhar para o gráfico semanal ainda, um topo lá na média móvel 3 períodos, fica uma expectativa maior de queda, na minha opinião. Por esse motivo a gente está tentando pegar algo para baixo em termos de venda aí nessa ação. Depois aqui tem SIM H3, lembrando que todos os dados dessa entrada, stop, objetivo, qual o risco da operação, quantos por cento do seu capital alocar, está dentro do aplicativo DV Invest. Outra venda que nós fizemos, nossa, fechou muito forte para baixo aqui o leilão, puxou muito para baixo, foi a SIM H3. A gente fez uma venda no papel, estava aqui ainda dentro de uma sinalização ali até de pivô de baixa. Veio aqui, a gente fez essa venda, ela fechou na mínima do dia, uma queda de 7,46%, pivô de baixa no gráfico diário e um topaço lá no gráfico semanal a favor da tendência em cima da média móvel 3 períodos. Então a expectativa é que essa ação possa caminhar aqui para essa região de suporte ou até mais. Tem os detalhes lá dentro do aplicativo do preço de entrada, do stop da operação, do objetivo da operação, quantos por cento alocar nessa operação, tá tudo lá dentro, descrito ali para você. Depois disso, COG-N3, recomendação de venda que não foi executada ainda. Então tá lá o detalhe, o que precisa acontecer, qual a condição que precisa acontecer para fazer uma venda em COG-N3. Na expectativa também dela, ó, gerar um topo lá, igual a CNH3 gerou um sinal de topo, a COG-N3 pode realmente ter algo maior para baixo, um movimento muito forte do semanal, fraqueza para subir. Se gerar sinal aqui para baixo, aumenta a probabilidade de queda. E é isso que eu estou tentando aí pegar também no papel. Se ela gerar o sinal, a condição que eu estabeleci lá para fazer essa venda, está lá dentro do aplicativo DV Invest, todos os detalhes. Stop, objetivo, ponto de entrada, qual a condição para executar a venda nesse ativo. CVCB3. CVCB3 é uma venda que está em aberto, que hoje foi bater lá nos 3,89, ficou a 2 centavos do objetivo da operação. A gente tem essa venda em aberto, seguimos aí com a posição de venda no máximo aqui, um reposicionamento de stop para cima da máxima do pregão de hoje na faixa ali dos 4,25. E isso vai ser informado dentro do aplicativo DV Invest. O outro papel, depois de CVCB3, comentar aqui Natura. Nós estamos comprado em Natura, que fechou em alta de 1,46%. Seguimos comprado, qualquer mudança de stop também vai ser comunicado dentro do aplicativo DV Invest. Por enquanto, papel ainda dentro do movimento de subida que a gente está tentando pegar algo maior aí para cima. Depois de Natura, eu tenho anotado aqui para comentar. Na verdade, ficou aqui PETR4 repetida aqui, né? Estou vendo aqui agora a lista. Ficou a Petro aqui repetida, porque era nos ativos que a gente tem posição, né? A Petro já comentei que a gente tem posição. Depois de Natura, então, tem aqui Magazine Luiza para ser comentada. A gente tem uma posição aberta em Magazine Luiza, ela voltou a fechar abaixo da média. Mas como a gente só tem 2 candles aqui dessa posição, a gente segue comprado no papel. No máximo, a gente pode reposicionar o stop aqui para baixo dessa mínima, 3,87, que a gente entrou, antecipou essa compra, né? A gente fez uma compra aqui, ó, nesse ponto. Ela está um pouquinho acima do nosso preço de entrada, pelo gráfico ali de 120 minutos. Então, trabalhando com um stopzinho mais curto e tentando pegar uma relação risco-retorno muito mais satisfatória. Mas por enquanto não foi legal esse fechamento abaixo da média. A perda da mínima de hoje reforça um pouco mais a chance de continuar a queda aí no papel. Mas seguimos comprados sem nenhuma mudança por enquanto. BBAS3, Banco do Brasil, também estamos comprados. Fechou em queda de 0,53%. Nenhuma mudança por enquanto em relação à nossa posição comprada em Banco do Brasil. BBDC4. A ação fechou muito mal hoje, hein? Queda de 2,54%. Fecha uma vez acima da média e já volta para baixo da média, é algo negativo. Então ela precisa retornar para cima da média, precisa permanecer acima dos R$14 para trazer uma expectativa mais favorável de buscar a entrada ali, pelo menos olhando um gráfico aqui de 120 minutos. Ficou até difícil pelo gráfico de 120 minutos fazer uma entrada no papel. Então, de maneira geral, ainda não
difícil fazer alguma compra em cima dessa ação, né? Teria que arriscar um pouco mais um fundo aqui no G120. Eu prefiro, se for para arriscar desse jeito, prefiro arriscar ou em TSA4 ou em YouTube 4 dentro aí do setor, falando de 120. Mas a gente já tem uma posição comprada em Banco do Brasil, então não abriria outra posição de swing trade dentro do mesmo setor aí dos bancos. BRFS3, solicitação também de análise de vocês. Lembrando, só para falar de BBDC4 aqui, que essa queda dela, ela até anulou a tendência dela de baixa, tá? Só para mencionar isso. Dalton, ela fez um W aqui, um fundo duplo, beleza, fez. Só que quando ela rompe o topo aqui anterior e no pregão seguinte já retorna para baixo, ela não perdeu a mínima aqui desse candle, mas já é um sinal negativo. Bem negativo, por sinal. Enfraquece essa formação desse W, que traz uma expectativa de poder replicar aqui essa altura para cima, que enfim seria algo lá para a faixa dos R$14,90, R$15. Então, do que está acontecendo aqui, quem tiver comprado, dá para guardar pelo menos mais um pregão, deixar o stop aqui pelo menos abaixo da mínima do pregão de ontem, 13,49, ou também deixar aqui abaixo da mínima desse fundo, em 13,37. Aí acontece o pregão desta sexta-feira, na segunda você posiciona o stop abaixo do pregão da sexta-feira, independentemente se é mínima ascendente ou se ela é descendente em relação ao pregão de hoje. Vamos lá falar agora depois de BBDC4, aí sim, agora eu vou falar de Brasil Foods. A ação gerou ali um martelo no gráfico diário no pregão de ontem e hoje confirmou esse martelo oscilando acima da máxima do que no anterior. Eu abriria essa compra em cima de Brasil Foods, BRFS3, não abriria, não pelo fechamento de hoje. Eu até cheguei a comentar hoje o papel na sala ao vivo. Não abriria essa compra porque assim, ó, o ativo está bem alinhado para baixo, não vejo motivo de entrada, tendência de baixa, zona de resistência relativamente próxima. Tem essa aqui que é mais relevante, perto do 7,50, e tem uma intermediária aqui, que é um pouquinho para trás, que foi testada no pregão de hoje e perdeu força. Então, de qualquer forma, se você está comprado em Brasil Foods, eu deixaria o stop abaixo dos 6,46. Mais especificamente em R$ 6,45. Não seria um ativo que me chama atenção por conta da tendência de baixo do gráfico diário, tendência de baixo do gráfico semanal e do gráfico mensal. Ativo mais alinhado para baixo. O outro ativo a ser comentado é PECAR3. A ação fechou o pregão de hoje com alta de 1,49%, mas se a gente observar aqui, ó, gráfico semanal, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas subindo. Em 2 devolve já o que subiu em 3. Significa dizer que vendedores estão mais fortes. Então abrir compra aqui com stop aqui não seria a minha escolha. Sendo bem sincero, que eu ficaria até mais atento aqui, olhar para um gráfico ali, por exemplo, de 120 minutos, bateu aqui em cima da média, gerou sinal de topo, ficaria um pouco mais interessado em abrir uma venda em cima de PECAR3, porque dentro do que ela está fazendo aqui, olhando até para um gráfico mensal, cria-se uma expectativa um pouquinho mais para baixo, né? Ela não deveria ter voltado desse jeito aqui, ó, semanal, ter voltado tão forte aqui para baixo. Ou seja, assim, até pode ficar enrolado o movimento lateral aqui pelo gráfico semanal, mas não me gera perspectiva no sentido de algo muito relevante para cima. Pode até fazer isso, mas não me gera essa expectativa depois de um movimento muito forte para baixo. Então eu olharia um pouquinho mais nesse momento para a ponta vendedora, se ela gerar sinais de baixo, pelo menos abaixo dos 18,20. Se retornar para cima dessa região aqui, aí sim, a região que eu digo é na faixa ali dos 18,70, aí sim eu olharia um pouquinho mais para a ponta compradora em PECAR3. E GGBR4, né, um ativo que caiu bastante no pregão de hoje, uma queda bem grande, queda aí de 7,93%, gap de baixa, a favor da tendência de baixa. A tendência do gráfico diário já era de baixa, topos e fundos descendentes. E aí ela abriu esse baita gap aqui de baixa, fecha aqui embaixo, tem suporte mais próximo em R$ 28,18. Só verificar que o meu ajuste está tudo certo aqui. Só vou botar o split aqui, pronto. Em R$ 28,18 mesmo, o suporte mais próximo, que ela tende a buscar essa região. Olhando para um gráfico semanal, ela está dentro de uma tendência de alta, mas dando indício de enfraquecimento dessa tendência, oscilação do preço abaixo dos 28,16, que é a região de suporte dos 28,18, anula a tendência de alta do gráfico semanal e começa a ficar mais ainda com viés de baixa, não só do curto prazo, mas também de curto a médio prazo, de poder ter algo mais para baixo
nesta ação. Suporte mais relevante, olhando até por um prazo maior, que dando um zoom menos, fica aqui, ó, nessa região desses topos anteriores, mais perto dos R$ 27,50, R$ 27,50, R$ 27,40. É a zona de suporte mais relevante. Então, se fosse fazer qualquer tipo de entrada na ponta compradora nesse ativo, ele teria que realmente dar um esticadinho um pouquinho maior, testar toda essa região de suporte que eu acabei de citar, mais perto ali dos 27,50, 27,40 e depois gerar um sinalzinho de alta para tentar pegar algum repique de alta. Fora isso, não vejo entrada agora, principalmente falando de compra em cima de GGBR4. É isso, amigos. Muito obrigado por sua valiosíssima atenção aqui nessa análise de fechamento pregão. Se você tiver algum ativo que queira que a gente comente no próximo análise de fechamento, que eu comente na próxima análise de fechamento, deixa registrado aqui nos comentários. Se essa análise foi útil para você de alguma forma, aprendizado ou leitura do mercado, também deixe o seu like. Agradeço demais sua valiosa audiência aqui diariamente com a gente. Um grande abraço, até amanhã às 8h45.